meu povo, minha pova, que saudade de falar isso. Vamos lá para mais um ano, quarto ano, tá aí, ó, chegou. E nós vamos começar nosso conteúdo hoje de redação. Então já pega o seu livro de português, nosso primeiro livro, nosso livro 1 do quarto ano. E nós vamos começar falando sobre... Pense rápido. Pensa rápido. E aí nós temos uma imagem de abertura. Olha lá. Nós temos a professora, nós temos as crianças, nós temos no quadro Elisa, Samuel e Fábio. E aí o meu pensar rápido para você hoje é o seguinte. A professora disse assim, ó, nome de 3 animais que começam com a letra C. E eu quero que você pense rápido e é agora. Você só tem 5 segundos. Vamos lá? Quero ver se você consegue. Em tempo esgotado. Pensou em nome de alguns animais que começam com a letra C? Pois é, ali essa turma também pensou. E aí nós temos aqui, ó, Elisa, Samuel e o Fábio. E eles, a pergunta ali aqui embaixo tá falando o seguinte, ó. Você sabe qual dos alunos tem a resposta certa? E aí, é a Elisa? É o Samuel ou é o Fábio? Organize as letras, escreva as palavras e descubra quem acertou. Então agora é sua vez. Organizar as letras, desembaralhar ali, ver quem afinal de contas acertou. Quem conseguiu? Foi a Elisa, foi o Samuel ou foi o Fábio? Deixo para você. Vamos para a próxima página? Vamos lá! E aí nós temos o nosso primeiro texto, é o texto 1. E o texto 1 ele fala sobre a disputa da onça e da araponga. A onça ensinava seus filhotes a urrarem com toda a força dos pulmões e aquele treinamento estava mexendo com os nervos da bicharada. Ninguém conseguia dormir nem se sentir tranquilo ouvindo aqueles urros potentes que ecoavam pela mata. E a araponga resolveu dar um jeito naquilo. Para isso, o pássaro lançou um desafio para a onça. Venceria aquele que gritasse mais forte e dessa forma assustasse o outro. O perdedor que fosse berrar em outro lugar. Sem pensar 2 vezes na proposta, a onça desatou a urrar com toda a sua força, certa de que faria aquele pássaro atrevido disparar dali apenas com a cara feia que fazia quando urrava com força. Seu urro foi tão forte que balançou até a copa das árvores e deixou os bichos ainda mais preocupados. Talvez aquela aposta ridícula estivesse deixando a onça ainda mais brava. E onça brava com filhote era o que ninguém queria ter por perto. Mas a araponga resistiu bravamente, enquanto a onça urrava quase nos seus ouvidos com os dentes afiados à mostra. Olha ali o dente da onça. E um bafo de carniça terrível. Fingindo valentia, a araponga permaneceu sem mexer uma pena sequer, até que a onça se cansasse de tanto urrar. Olha o dente da onça ali, ó. Ai, meu Deus, olha ali. Ai, que nervoso. Agora é minha vez. A comadre onça aguente firme até o fim, disse calmamente o pássaro. Fechando os olhos, a araponga começou a fazer uma série de sons metálicos, como só ela sabe fazer. Mas em vez de gritar bem alto, o som que ela produzia com o bico saía bem baixinho. Parecia um ferreiro martelando uma superfície de ferro com muito cuidado para não amassar. Era tão suave e monótono o canto da araponga que a onça começou a ficar com sono e em pouco tempo já estava cochilando. Quando a araponga viu a onça completamente ferrada no sono, aproximou seu bico do ouvido da onça e soltou um grito estridente com toda a força. Foi uma pancada de som tão forte, mas tão forte, que a onça saiu disparada, como se o mundo estivesse desabando sobre ela.
e os seus filhotinhos gemendo assustados, disparados atrás da mamãe onça. É por isso, dizem que até hoje a onça fica nervosa toda vez que ouve a pancada metálica da araponga. Araponga pleníssima. Ah, meu pai, vamos pro próximo. E aí nós temos o nosso quadrinho. E tá falando assim, ó, releia o trecho. Qual trecho? Do texto que nós acabamos de ler. Certa de que faria aquele pássaro atrevido disparar dali apenas com a cara feia que fazia. Assinale a opção que indica o significado da palavra disparar no texto. A palavra disparar tem, olha a primeira opção, tá? Significa arremessar, atirar, lançar. Ou a palavra disparar significa pôr-se a correr desembestadamente. O que tem a ver o disparar aí? Vou reler o trecho, hein? Certa de que faria aquele pássaro atrevido disparar dali apenas com a cara feia que fazia. E aí? É arremessar? Eu posso trocar a palavra disparar ali por arremessar, atirar, lançar. Ou eu posso trocar a palavra disparar ali por pôr-se a correr desembestadamente. E aí? Certa de que faria aquele pássaro atrevido disparar dali apenas com a cara feia. Vocês têm 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Acertou se você disse que o disparar ali no texto é a segunda opção. Pôr-se a correr desembestadamente. Então, é nessa segunda opção aqui que você vai marcar. Então, coloca o xizinho aqui, ó. Tchim! Vou colocar o xizinho bem aqui. Tá bem? Vamos pro próximo? Agora é a nossa conversa. E a gente geralmente sempre conversa, né, nos nossos encontros. Eu gosto de ouvir vocês, nesse por dentro do texto. E essa primeira parte do por dentro do texto faz algumas perguntas. A primeira, você já conhecia essa história? Ou pelo menos alguma versão dessa história? Você já ouviu essa história antes? Sim ou não? Me conta lá. Por que os bichos da floresta estavam incomodados com a onça? Você reparou lá que eles estavam incomodados com a onça? Por quê? Essa parte não precisa anotar, não precisa escrever, tá bom? Só quero que você pense, para depois a gente poder debater, poder conversar, tá certo? Nascer. Você já se incomodou por algum motivo parecido ao desse da história? Já ficou incomodado por conta disso? Sim ou não? O que a araponga propôs à onça? Qual foi a proposta que a araponga fez para a onça? E o que você achou dessa proposta? Boa, ruim, mais ou menos? Pensa aí. E de que outras formas os animais da floresta poderiam ter resolvido o problema com a onça? Você conhece outro conto de esperteza? Conte para os colegas. Conhece outro conto de esperteza? E aí nós temos as nossas atividades. E essa atividade vocês farão sozinhos, a tia Lia vai ler para vocês, tá bom? Número 2, em algum momento a onça pensou que poderia perder o desafio? Em algum momento ela falou assim, tá sussa, tranquilão. Explique com elementos do texto. Como assim, tia Lia? Em algum momento ela pensou que poderia perder o desafio? Sim ou não? Você vai colocar lá. Em qual parte do texto ela demonstra isso? Que em algum momento ela achou que ela poderia perder o desafio ou não? Em qual parte do texto está mostrando que em algum momento ela mostrou que ela não perderia o desafio? É isso que você vai colocar aí, tá bom? Número 3, releia o trecho. Talvez aquela aposta ridícula estivesse deixando a onça ainda mais brava. E onça brava com filhote era o que ninguém queria ter por perto. Por que o trecho destacado? Qual o trecho destacado, tia Lia? Lembra que destacado é aquele que está em negrito, é o mais forte. Por que o trecho destacado está depois de um travessão? O que ele está fazendo aí? Vou falar, hein? Talvez aquela aposta ridícula estivesse deixando a onça ainda mais brava. E onça brava com filhote era o que ninguém queria ter por perto. O que está acontecendo aí nessa parte? Você vai colocar o que você acha, tá certo?
Como a araponga reagiu aos urros da onça? Deixa eu voltar ali para 3 rapidinho, lembrando que nós já falamos sobre o travessão no nosso 3º ano, no ano passado. E agora, lembra que quem estava com a tia Lia vai lembrar que a tia Lia falou que o travessão, nós vimos um uso só dele, mas ele tinha vários usos. Nós só vimos um, que era quando ele marcava, quando a pessoa ia falar no texto. Esse é um outro uso do travessão. E aí vocês vão tentar adivinhar para que está servindo o travessão nesse caso, tá bem? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai corrigir juntos depois, tá certo? Número 4. Como a araponga reagiu aos urros da onça? E aí? E nós temos o nosso quadrinho amarelo, tem até uma... Ok! Nos contos da Artimanha, há 2 tipos de personagem. Protagonista é sempre a personagem principal da história, tá? Aparentemente simplória, é, na verdade, sagaz e sempre se sai bem no final. Como assim, tia Lia? Todo protagonista de história é assim? Não, só nos contos de Artimanha, os contos de esperteza, tá certo? A protagonista parece que ela é simplória, não tem muita relevância ali, mas na verdade ela é sempre sagaz, ela é sempre esperta, ela sempre se sai bem no final. Quem foi a protagonista que se saiu bem no final aí desse conto de Artimanha, hein? Foi a onça ou foi a araponga? E temos também o antagonista. Antagonista é a personagem que atua contra, aqui ó, tem que grifar bem essa palavrinha aqui ó, contra a protagonista, tá? Muitas vezes ela tenta levar a vantagem sendo mais esperta, mas acaba sempre perdendo no final. Quem foi a antagonista desse conto de Artimanha? Isso mesmo, foi a onça. Então nós já vimos que a protagonista que se saiu bem foi a araponga e a antagonista a dona onça. Beleza? Olha aí, tem até um gifzinho. Número 5, nesse conto há uma personagem protagonista e uma antagonista, que a tia Lia já deu a resposta porque a tia Lia é dessas. Letra A, quem é a protagonista e quem é a antagonista? E letra B, que personagem foi mais esperta, hein? Onça ou araponga? Na letra C, circule no texto a disputa da onça e da araponga, porque esse é o título do texto, né? O trecho que demonstra a esperteza dessa personagem. Você não falou que uma personagem foi mais esperta que a outra? Lá no texto, você vai circular, no texto lá, você vai circular a parte que mostra que essa personagem foi a mais esperta. Circula lá pra gente ver se você circulou a parte certa. O conto da Artimanha, também chamado conto de esperteza. Grava isso. Essa parte aqui, ó, é bom a gente sublinhar. Ali eu sublinhar tudo. Conto da esperteza. É uma história em que as personagens usam a astúcia para conseguir alguma coisa. São narrativas instigantes e bem-humoradas. Então, conto da Artimanha, também chamado conto da esperteza, como a tia Lia já tinha falado, tá certo? Você já ouviu o canto da araponga? Ouça-o no livro digital e responda as perguntas. Então, nós temos o livro digital, tem lá esse conto da araponga e na letra A você vai responder como que o narrador do texto caracteriza o canto da araponga. Na letra B, você concorda com a descrição que o narrador fez do canto da araponga? Lembrando que o narrador é aquele que está narrando a história, está contando a história, tá certo? Número 7, qual foi a esperteza da araponga? Você vai explicar. Qual foi a esperteza dela? Hein? Então, ó, tchau, se cuida. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau, tchau.